Lembro quando você me falou: dentro do armário só tem bolô, e na fitalina vem já pra fora, meu bem, que só aqui é que tem amor e adrenalina. Voltei pra casa, parei na porta, pensei um pouco, nem morta. Não posso, não posso, já falei que eu não posso. Não é que eu não queira, mas é tão difícil pra mim. É claro que eu quero mais que tudo, mas sinto tanto medo, um medo absurdo. Medo dos vizinhos, medo da mami, medo do dad e do meu irmão, que já foi skinhead. Ó meu amor, você me faz tão feliz, ninguém me fez tanto bem. Mas já que eu não posso sair do armário, peço que você entre no armário também. Não posso, não posso, já falei que eu não posso. Foi algo que eu adquiri do dia pra noite. Isso assim, foi algo que dentro de mim, desde a minha infância, eu tive isso dentro de mim. Em que tipo? Porque geralmente quando eu era mais novo, eu tinha meus, assim, 8 anos de idade, eu já pensava como é que eu ia ser futuramente. Porque eu me sentia diferente dos outros. Então, na época eu tinha 17 anos. Foi bem complicado pra mim. Não existe nenhum homossexual que lute mais contra o desejo, a vontade de ser homossexual do que ele próprio. Às vezes a família cai em cima, ou amigos, as pessoas, às vezes criticam bastante. Mas de início você pode ter certeza que ninguém luta mais contra isso do que nós mesmos. Hoje em dia eu defendo, levanto minha bandeira, sou homossexual, sou sim. Quando eu me assumi, não que eu tenha perdido amizades. Acho que às vezes assim, nós quando nos assumimos, como nós procuramos, nós acabamos nos afastando dessas pessoas. Mas hoje eu tenho um respeito, os meus amigos, as pessoas me respeitam. Eles me respeitam, eles sabem quem eu sou. Eu não nego pra ninguém quem eu sou, o que eu sou. Eu sou gay, eu sou lésbica e se me quiserem por perto, você vai ter uma amiga lésbica ou uma amiga gay, você pode ter certeza. Desde criança que eu só sentia atração por homens vestidos de mulher. Não por mulher, mas por homens vestidos de mulher. Assim, foi horrível. Não? Sou lésbica há 11 anos, minha família sabe, graças a Deus eu ainda não soube o que é enfrentar o preconceito. Porque eu sempre fui uma pessoa que fui aceita no meu trabalho, na minha família. Não é à toa que o meu amor, minha mãe gosta mais dela do que de mim. Fico passada com isso, protege ela até nas traições. Eu acho que desde o começo eu era lésbica, só não tinha coragem de encarar pelo fato do medo de preconceito, entendeu? Coisa que eu não descobri. Porém, eu me descobri mesmo, na verdade, porque eu nunca consegui ter orgasmo com homem. Até os meus 18 anos, eu mantive namoro, relação com mulher, mas eu não me encontrava. O mais difícil é você se colocar na posição de uma identidade que é rejeitada socialmente. Porque nós temos ainda uma sociedade que discrimina e que estigmatiza e tem extremo preconceito com a questão da homossexualidade. Claro que isso já tem melhorado muito, mas então a gente precisa construir a nossa própria identidade dentro dessa complexidade de perfis que a gente vivencia, que a gente se relaciona cotidianamente. Então a gente às vezes ouve as pessoas falarem de opção sexual. Eu diria que a gente não tem uma opção sexual de ser homossexual ou heterossexual, mas a gente tem a opção de vivenciar ou não essa nossa identidade sexual
diante dessa sociedade, diante da cultura que a gente vive, diante da família que a gente tem, né? Então, o processo de aceitação é muito influenciado por essa aceitação também social, mas é muito mais importante a questão da sua aceitação, do seu reconhecimento enquanto identidade sexual, homossexual, seja heterossexual. Acho que ainda nós não conseguimos, nem na ciência, nem na igreja, nem uma explicação plausível para a questão da homossexualidade. Porque quando você diz assim, é uma opção. A opção é quando você tem vários caminhos e diz, eu optei por esse aqui. E você encontra muitos depoimentos de homossexuais que vão dizer que não fizeram opção nenhuma. À medida que foram crescendo, já foram se descobrindo nesse caminho. Aí não cabe tanto à igreja encontrar a raiz disso, né? Ainda não tenho conhecimento de razões plausíveis que justifiquem ou que nos expliquem isso. Assim, a minha família, ela vê minha opção sexual de forma incorreta para o mercado de trabalho. Elas também gostam de criticar, falar que isso é uma doença. Eu, hoje em dia, particularmente, eu acho que a homossexualidade não é uma doença. E sim, também pela parte, não é só uma opção, é algo que vem dentro de si. Porque um ser humano, ele não vai assumir que ele é homossexual, ele tendo com angústia dentro de si, ele quer ser feliz. Então, se eu sou feliz assim, se eu quero sim construir uma família, se eu quero sim arrumar um homem de forma discreta, que ele seja hétero, que hoje em dia, na maioria das vezes, os homens hoje em dia eles são bissexuais, mas pra mim, assim, eu acho que essa minha parte de ser afeminado, pra mim tá ótimo. Dentro da minha família aqui, eles não querem aceitar, não é todos que aceitam, mas também ele tem um ponto muito importante nisso, que eles não podem me discriminar. Então, assim, que eles queiram ou não, eles estão me aceitando. Agora, assim, crítica tem, eu escuto. Eu tenho ouças para ouvir também, como eu tenho ouças para falar. Então, diante de tudo isso, pra mim tá ótimo a minha família. Eu não tenho nenhum um obstáculo com eles, não. Já tive no passado. Mas futuramente, aos meus 18 anos de idade até hoje, pra mim tá ótimo. A minha mãe, assim, ela me aceita, mas ela tem um pouco de preconceito. Por quê? Porque ela acha que hoje em dia eu ter esse corpo feminino, eu deixar meus seios crescer, desenvolver hormônio no meu corpo, e ficar com um corpo de boneca feminino, ela acha que isso é coisa que atrapalhou muito a minha vida profissional. E no momento que eu assumi pra ele, eu assumi, pela parte eu não tiro a razão dele. Por quê? Porque eu assumi de forma verbal, assim, agressiva. Eu falei pra ele que eu era homossexual, que iria ser e ia continuar, que ele quisesse ou não, era a minha opção, e ali ele ficou chateado. Eu não fui sentar com ele pra conversar, porque também ele partiu pra essa agressão num público assim, alvo de amigo, num público que eu tava bem dizer, tipo assim, trabalhando. Eu não estava trabalhando de carteira, não, eu estava trabalhando de forma solta. Então ele chegou lá nesse ambiente, viu conversando com duas pessoas, com duas mulheres, falando sobre assunto de vida pessoal, e foi na hora que eu falei que eu ia assumir a minha opção sexual. Diante de meu pai aceitar, a minha mãe, ou avós, ou etc. Então foi isso aí, que gerou polêmica e gerou uma parte de agressão dele pegar minha roupa, minha camisa, rasgou minha blusa, eu também tirei minha blusa ali, vesti outra, rebolei aquela no lixo, pronto, e segui minha vida. Até hoje ele olha pra mim. Ele sim, ele quer soltar uma piada, mas ele vê que eu não dou cabimento. Eu tô concentrando na minha família de forma mais extravagante do que hoje em dia eu saio na rua. Eu acho que a gente tem que basear e pautar nossas relações na aceitação, né? Então eu tenho que, se eu não aceito a condição do meu filho, do meu amigo, eu pelo menos preciso respeitar enquanto indivíduo de uma cultura e de uma sociedade, né? Mas se eu construo também essa relação a partir do amor, eu acredito que a gente tem que se abrir, né? Os pais têm que se colocar ao lado, né? Porque se o pai ou o amigo não acolhe, outra pessoa vai acolher. É melhor a gente estar ao lado do que a gente perder de vista aquela pessoa que a gente ama e que às vezes por um preconceito a gente não consegue expressar esse amor por essa pessoa. Em questão da minha família, no momento moramos 1 ano separados, estamos esperando nosso apartamento, moramos na minha casa, eu, meu pai, minha esposa. Minha sobrinha chamam ela de tia, meus irmãos chamam ela de cunhada, meu avô e minha avó têm o maior carinho. É como eu digo, tudo depende da maneira que você se porta. Sabe, assim, não aceita muito bem, mas tem que aceitar, porque eu não necessito da minha família.
Aí então eu tenho minha responsabilidade, sou independente, aí não tenho satisfação para dar para ninguém. Minha família toda me aceita e me respeita, Respeita, eles têm respeito por mim. Cheguei pro meu pai, eu tenho uma namorada no dia dos pais. Ele olhou e fez, no lugar do genro eu ganhei uma nora, mas tá feliz, eu fiz tô. Ele fez tão ótimo. Ele nunca teve essa recriminação, sempre teve liberdade. Devido eu ter nascido no lar cristão, no lar evangélico, a maioria da minha família é evangélica, e queira ou não, eles têm um certo tabu. Hoje não, minha família me aceitam mesmo sendo evangélicos. O nosso posicionamento a respeito do homossexualismo é que a igreja, ela combate o pecado, ela faz frente ao homossexualismo, tendo em vista aquilo que Deus determinou na sua palavra. Deus fez macho e fêmea e, portanto, não existe um terceiro sexo, não existe um intermediário entre a criação de homem e da mulher, e nós proclamamos alto e bom som dos nossos templos, dos nossos púlpitos, seja através da mídia, onde quer que seja. Nós defendemos aquilo que Deus traçou para um homem e para uma mulher. O Espiritismo se apresenta como uma novidade para o mundo ocidental porque é a única religião cristã que trata da reencarnação. Emmanuel, um dos orientadores do médium Chico Xavier, no livro Vida e Sexo, ele associa a homossexualidade à reencarnação. E ele explica que na última ou nas últimas encarnações, e eu digo última ou últimas porque não se pode divisar se foi uma, duas ou três últimas encarnações, se o espírito encarnou em determinada fisiologia e de repente tem que reencarnar em uma nova fisiologia, isso vai causar um efeito impactante entre o psiquismo do indivíduo e a nova fisiologia, ou seja, um novo corpo que ele assume. Na sua progressão espiritual, é necessário que experimente as duas faces da sexualidade para que o espírito aprenda a vivenciar as experiências dos dois sexos, que, convenhamos nós, são muito distintas. Então, se o indivíduo que eu falo, o espírito encarnou por determinada sequência reencarnatória num padrão sexual, quando ele vai para outro padrão sexual, distinto daquele ao qual se afeiçoara, então ele começa a ter essa crise de identidade que não é íntima, mas sim provocada pela incompatibilidade de uma psicologia, digamos, feminina com um corpo masculino. Não é que a igreja tem uma condenação veemente disso ou daquilo. Não, ela diz claramente que o importante é que o homem e a mulher sejam castos. Isso significa dizer que tanto a relação homossexual como a relação heterossexual fora do casamento não está de acordo com a orientação da igreja. Nós recebemos e tratamos a todos com respeito. Nós amamos os homossexuais, sabemos que são pessoas cativas do pecado. A igreja acolhe a todos. Agora, vai dizer que a igreja concorda com todos os atos que os seus fiéis fazem? Não vai condenar a pessoa em si, vai condenar o quê? O que ele fez. Não é nenhuma aberração, não é nenhuma doença, não é nenhuma devassidão. É uma questão de adaptação espiritual a uma fisiologia que lhe é uma novidade, que lhe é algo novo. Quanto à conduta, nós não podemos emitir aqui juízo de valor. A conduta é algo próprio, particular, é uma decisão, é uma postura inalienável do próprio indivíduo. Ele é que deve saber como se comportar no seio da sociedade. E não é a sexualidade que vai determinar se uma pessoa é melhor ou pior do que outra, se ela é superior ou inferior.
todos nós temos nossas mazelas morais, se não no campo da sexualidade, mas também no campo comportamental, até porque todos nós somos imperfeitos. Nós não temos força para libertá-las, porém, força há em Deus. Quando essa pessoa quer uma mudança de vida, automaticamente nós vamos orar, nós vamos orientar essas pessoas e estimulamos também essas pessoas para que busquem em Deus libertação, porque Deus liberta. Liberta do homossexualismo, liberta das drogas, liberta dos vícios e dos males que atormentam a humanidade. Se elas não quiserem, automaticamente Deus respeita o livre-arbítrio de cada um e nós também. Você quer? Quero, então vamos tratar. Você não quer viver a sua vida, então você viva a seu bel prazer. Ainda tenho um temor muito grande por ele, leu a Bíblia, sei que a Bíblia foi inspirada por homens, acredito sim demais na palavra dele. A Bíblia fala que é abominável aos olhos dele, mas eu creio que Deus ele é amoroso. Particularmente, eu vou até onde minha consciência mandar. Se minha consciência acusar que o que eu estou fazendo é errado, eu paro. Mas até agora eu estou conseguindo viver e ser feliz assim. Então eu tenho certeza, plena convicção, mediante o que eu leio, o que eu creio, que eu estou salvo sim. Se Jesus vier aqui hoje, eu vou para o céu. Eu acho que a cidade de Mossoró ela é um pouco assim, preconceituosa em termos do próprio ser humano não poder ser feliz na rua, porque geralmente as pessoas vão criticar. E eu, dentro de mim, eu tenho isso dentro de mim. Não importa, assim, eu não gosto de estar em via pública à vontade. Eu não gosto de namorar à vontade com um homem em praça, ou na rua, etc. Agora, eu não vou dizer a você que eu saio, vou para um barzinho, que eu vou para uma lanchonete com minha namorada de mãos dadas, porque eu não faço isso. Não porque eu não queira, não porque eu não sinta vontade, mas uma maneira de... Eu não posso nem dizer respeito das pessoas, mas com respeito a... Agora, se respeitar preconceito é difícil, né? Mas, por mim mesmo, talvez para não ter uma chateação, para me preservar, evitar problemas, comentários, piadas, que isso acontece muito, muito. Da mãe, dos pais. Porque hoje eu já tenho minha vida, eu moro só, entendeu? Eu tenho minha vida. Normal, mas eu tô nem aí, sabe? Eu sou eu, quem manda na minha vida sou eu, entendeu? Tudo bem. E vamos dizer que os problemas em questão de preconceito, do que a gente enfrenta, a gente finge não existir. Porque eu acho que a vida já tem tanta coisa, então discriminação e problemas não é necessário. De você ver comportamentos, tanto hétero como homossexual, pode ter um comportamento indelicado. Agora cabe a cada pessoa como se portar. Então pronto, é como eu fiz. Eu vim participar da parada com os meus amigos, com minha esposa, coloquei um trenzinho pra gente mostrar a alegria de uma forma construtiva. Acham bacana até certo ponto. Até o ponto que não interfiram na vida dos outros. Se eles quiserem, exemplo, se um primo, um irmão, uma pessoa quiser ser homossexual, que seja, mas que não interfira na vida pessoal da minha família. Mas acha tudo bonitinho, engraçadinho. Mas não me incomoda, né? Não preconceito. Não. A senhora tem alguém na família que é homossexual? Bom, na escola, assim, sempre foi uma coisa assim de divertimento. É como se na escola existisse um circo quando eu entrasse na escola. Não é que questão de eu ser palhaço, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu entrava na escola, brincava com os amigos. E eu disse, eles me respeitavam, gostavam muito de brincar comigo quando eu chegava na escola. Tinha a hora de brincar, a hora de ficar sério, a hora de estudar. Então, assim, pra mim na escola, alguns, assim, não vou mentir, alguns criticou. Por quê? Porque eram alunos que não me conheciam. Evidentemente, somos contra qualquer tipo de preconceito, somos a favor da democracia, somos a favor da expressão livre e respeito pelo cidadão, respeito pelo aluno, respeito democrático pela opção sexual, pela opção religiosa ou qualquer outro tipo de diferença. O que a escola faz é um trabalho de orientação, de respeito um pelo outro, por si próprio, pela democracia e um trabalho de orientação à saúde. Quando descobre, por exemplo, que são homossexuais, quando descobre que estão apaixonados por pessoas erradas, estão lidando erroneamente com a sexualidade, aí eles não têm apoio dos pais,
não tem apoio dos colegas, e aí eles buscam a escola. Então a gente busca esclarecer, e a gente busca mostrar que é preciso que eles se autoafirmem, é preciso que eles se conscientizem do seu papel como jovem e dos seus direitos, né? E que busquem os seus direitos, que não deixem que ninguém reprima, que ninguém oprima, que ninguém usufrua do direito que é dele e que ninguém discrimine. Porque geralmente, assim, quando eu vou para uma escola desconhecida, eu evito, assim, manter contato com aquelas pessoas que eu vejo que é preconceituosa, aquelas pessoas que ficam olhando dos pés à cabeça, essas pessoas que eu sinto que ela tem preconceito. Elas não vão falar pra mim na cara que tem preconceito, que o preconceito não tá escrito na testa. Geralmente, tem homens hoje em dia, assim, que eu me surpreendi, assim, com a forma de relacionamento deles. Eles são, assim, as pessoas que eu tenho contato, são pessoas geralmente, assim, na maioria pessoas comprometidas. Porque hoje em dia eu não vou falar que homossexual só tem caso com homens solteiros, não. A maioria era pessoas, entre aspas, que eram casados, pessoas que tinham namorada. E sim, achou bom a minha forma de ser feminino. Por quê? Porque eles queriam me ver de outra forma. De que forma é essa? Uma forma de algo feminino que eu não tinha anteriormente. Porque eles queriam ficar comigo, gostavam de mim e tudo. Mas eles se surpreenderam com a minha parte. Porque eu transformei meu corpo. Cheguei a desenvolver a parte de seios de hormônio. Fiquei com meu corpo mais feminino, sem pelo. Então, assim, eu não vou mentir. Pra mim, eu arrumei muito mais pessoas pra mim namorar e ter relacionamento do que anteriormente. Sempre, como eu disse, há 10 anos promovo eventos, nunca gostei muito de namorar, mas agora chegou o momento certo. Namorei bastante, tive vários namorados, mas talvez ali não fosse, talvez não. Hoje eu tenho certeza que não era o que eu realmente queria pra mim. Prefiro a companhia de uma menina hoje. O casamento deve ser monogâmico, heterossexual, tendo seu caráter perpétuo, até que a morte os separe. Este é o plano ideal de Deus para as suas criaturas. O sacramento do matrimônio ele tem dupla finalidade: o bem-estar e a prole, ter filhos, né? Então, todo matrimônio ele precisa ter esse caminho aqui com muita clareza. Então, é possível que um dia a igreja vá rever essa posição de ser... É muito difícil porque ela terá que rever a posição sobre o sacramento, porque até hoje ela está dizendo que o sacramento tem como finalidade isso. Infelizmente, o nosso país é um dos países mais atrasados quando se trata do reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo. No Brasil, esse debate não é fácil, porque nós somos uma sociedade conservadora, predominantemente católica, nós sabemos a opinião da Igreja Católica sobre isso, mas é mais difícil ainda do ponto de vista jurídico, porque está na nossa Constituição que o casamento reconhecido é o casamento entre pessoas de sexo diferente. Então, para que haja alguma alteração nesse aspecto específico do casamento, é necessário uma emenda constitucional. Então, a gente não pode dar uma interpretação discriminatória. A gente não pode dizer porque não é homem e mulher, a gente não pode dar um tratamento discriminatório se aquele casal, ou homem, mulher, se eles têm uma vida como se família fosse. Que pessoas do mesmo sexo não podem se casar é constituir uma segunda categoria de cidadão. E isso não atende aos interesses da própria Constituição Federal. Se você considera que só quem pode casar são pessoas de sexo diferente, você está, no mínimo, dizendo, do ponto de vista do direito constitucional, do ponto de vista do direito legal, que pessoas do mesmo sexo, embora se gostem, embora se amem, embora tenham interesse de constituir família, não podem porque são, no mínimo, cidadãos de segunda categoria. Porque o travesti aqui de Mossoró, ele é visto de forma que ele faz programa. Mas eu acho que diante de eu estar envolvido com muitos públicos LGBT, na parte de gay, lésbica, bissexuais e transexuais e travesti, eu devo sim abordar esse assunto aqui na cidade. De que forma?
Hoje em dia a gente estamos aqui, hoje em dia a gente, assim, temos hoje em dia uma via muito pública aqui na cidade, conhecida como a BR aqui na cidade, próximo ao Hotel Termas, que ali tem muita prostituição. Eu acho que foi 18 por aí que eu caí na prostituição. A prostituição não é ser travesti, escolher a profissão, prostituição. Aquilo dali é ilusão. É como pequenas coisas como essas, que vê na rua iludido, que vai crescer, se põe uma roupa de mulher, aí vai se prostituir pensando que essa vida é boa. Põe uma roupa de mulher dessa e vem se chacotar numa avenida dessa, pensando que aguentar uma poeira, uma frieza, um tempo desse, certo estilo de preconceito, aí pensa que é divertido. Tá aqui prostituição na mente de uma garota dessa. Eu não me arrependo porque eu já tive minhas profissões e posso exercer, não pela minha idade, eu posso ter para mim mesmo, tá entendendo? Trabalhar para mim mesmo. Eu sou costureira profissional industrial, sou modelista também. Hoje, só o que eu quero me realizar só é isso, viver um pouco a minha vida. Eu gosto de ter aquele meu momento com aquele cliente, meu cliente que eu digo que ele pode ter 10, mas ele venha ao meu encontro, fique comigo, uma curtição bacana, mesmo que ele me pague. Que eu não falo só pelo dinheiro, eu aproveito já aquele momento fisicamente. Tudo faz parte da fantasia, tanto quanto do travesti, tanto quanto da pessoa que procura. Eu creio que seja isso. Como se diz, tem deles que se apaixona. Amor de pica, bate e fica. Hoje em dia, amor pra mim é lorota, o que vale a nota. Sonho, sonho, sonho. Eu não gosto de sonhar, eu gosto da realidade. Eu não tenho tempo pra sonhar mais. E não tenho idade pra sonhar mais. Eu gosto de realizar minhas coisas. E o sonho que eu já tive foi poder ajudar um pouco, compartilhar com minha família para eles conviverem melhor, conviver um pouco melhor. E o sonho é esse, de estar viva, a felicidade é essa, estar viva. E agora é só viver minha vida para no dia que chegar a hora certa de morrer, pronto, tá ali. Aproveitar o bastante para mim, pro meu eco. O sonho que eu consegui foi esse, realizar foi esse. Conquistar a minha família, conquistar toda a minha família. Vida, tudo é uma ilusão. O que eu gostar, o que eu não... tudo é uma fantasia, ilusão, tudo é uma fantasia. O que eu gostar e o que eu não gostar, tudo faz parte da vida e a gente tem que estar aberta, forte, disposta para tudo que der e vier, de bom e de ruim. O que aconteceu, aconteceu. De bom e de ruim. Agora eu quero que coisas melhores aconteçam. E o que de ruim se afaste de mim. A gente tem que sim acabar com essa imagem, que travesti é apenas pessoas garotas de programa. Eu hoje em dia estou entrando nesse perfil de ser travesti. Por quê? Porque eu tenho dupla personalidade. No momento que eu vou trabalhar, eu me visto de forma social. No momento que eu estou na minha vida pessoal, eu estou com perfil de travesti. Sim, forma social para mim é a forma que o mercado quer. Porque eu não vou poder chegar no meu trabalho usando saias ou usando calça colada. Por quê? Porque se eu for trabalhar... A minha função hoje em dia no mercado de trabalho é a função de garçom. Eu acho que não existe garçom andar com calça colada ou até mesmo com blusinha colada. Ele usa um perfil social. Então, é um perfil unissex. Que pra lá eu não vou nesse modelo, lógico, né? Você tem que ter uma ética profissional, não é verdade? Você tem que ir, cabelo amarrado, essas coisas, né? Por quê? Porque o mercado de trabalho ele não vai querer uma travesti ou até mesmo um gay afeminado usando roupas afeminadas. Eu acho que diante disso você sabe que o mercado ele quer a diferença, ele quer a boa aparência, não importa a sua opção. Eu me sinto bem sim trabalhando na parte de garçom de forma social masculina, por quê? Porque é uma forma que tipo assim, eu tô me comportando com o meu trabalho, eu tô respeitando tipo assim, a lei do mercado de trabalho, que como eu fui uma pessoa que eu cursei o curso de garçom, eu sei muito bem o que o mercado quer. Agora o mercado ele tem uns limites que ele quer ultrapassar as leis LGBT. Então isso aí eu não aceito. Que é a parte do preconceito, de patrão querer discriminar seu funcionário porque ele é homossexual. Isso pra mim geralmente não acontece. Porque quando eu entro no trabalho, eu falo logo diante de tudo. Eu vim aqui pra trabalhar, não para colocar minha vida pessoal em prática. O preconceito, eu assim, em termo pessoal, ele é algo muito absurdo. Eu queria falar para vocês, deixar apenas uma mensagem, uma pequena mensagem que eu vou falar agora. Ser homossexual não é uma doença, ser homossexual é uma arte. Eu digo para você que está aí assistindo do outro lado, se você é uma pessoa homofóbica, a homofobia é crime. E é isso aí. Lembro quando você me falou, dentro do armário só tem bolô.
e naftalina. Vem já pra fora, meu bem, que só aqui é que tem amor e adrenalina. Voltei pra casa, parei na porta, pensei um pouco, nem morta. Não posso, não posso, já falei que eu não posso. Não é que eu não queira, mas é tão difícil pra mim. É claro que eu quero mais que tudo, mas sinto tanto medo, um medo absurdo. Medo dos vizinhos, medo da mami, medo do dad e do meu irmão, que já foi skinhead. Ó meu amor, você me faz tão feliz, ninguém me fez tanto bem. Mas já que eu não posso sair do armário, peço que você entre no armário também.